Quer a uma criança, quer a uma pessoa. Muito restrito. É muito um bom complexo. exercício. É um bom exercício. Explicar desta maneira. É mesmo difícil. Quando acabar este som. E estamos hoje a falar de erotismo. Um dos desafios é tentar perceber o que é exatamente o erotismo. Do que é que falamos, não é? De que é que falamos quando falamos de Quando erotismo? falamos de erotismo. Quem quer ousar arriscar dizer de que falamos quando falamos de erotismo? É um conceito muito alargado? É um conceito mais restrito? Nós ouvimos habitualmente falar de erotismo de várias formas, não é? Ouvimos falar de fantasias eróticas, de imaginação erótica, de sonhos eróticos, de estímulos eróticos. Do que é que estamos a falar quando falamos de tudo isso? Eu diria que é qualquer coisa, é pelo menos algo que antecede. Vale por si, mas antecede um qualquer outro momento. E esse qualquer outro momento eu associaria ao prazer. Um prazer alargado. Habitualmente, a palavra erotismo está muito ligada, assim, de uma forma mais imediata à sexualidade. Mas eu ousaria dizer que está ligada ao prazer em geral. Sim, à sedução também. À sedução. Para mim é mais por aí. De facto, não ligo. Em primeiro lugar, eu nem sequer tinha que saber dizer o que é o erotismo, porque é suposto que um escritor saiba escrever, mas não tem que saber falar, não é? Mas eu vou tentar dizer qualquer coisa que se aproveite a esse respeito. E talvez, quando penso em erotismo, procuro até nem pensar muito, que ao pensá-lo posso destruí-lo, mas o erotismo olha-se, pode ser com os olhos, pode ser com outros sentidos, e pode estar, ele não está necessariamente num objeto, numa pessoa. O erotismo está na relação com qualquer coisa, com uma situação. Está numa relação que é de sedução. E, nesse sentido, uma paisagem pode ser erótica, por exemplo. Tanto quanto uma mulher pode ser uma paisagem, também. Sem querer Um reduzi-la. homem. Faz sentido. Pois, exato. Curiosamente, tu trazes, tanto quanto uma mulher pode ser uma paisagem, e efetivamente o erotismo está muito associado a uma imagem de mulher. Tenho esta ideia. A maior parte das imagens eróticas estão muito ligadas ao corpo feminino, à ideia de mulher. Sim, é a dicotomia erotismo feminino e erotismo masculino, não é? Quando tratamos o tema e quando falamos nisto e dividimos pelo género. Mas eu gostava só de dar continuidade ao que disse o João, que me faz muito sentido. Essa ideia do erotismo como um mobilizador, como algo que mobiliza, não é? Associado à sedução. E eu acho que aquilo que o erotismo mobiliza, ativa, é o desejo. E o desejo em geral, um desejo focado em alguma... Um desejo em particular, o desejo sexual em particular? O desejo sexual em particular, mas eu acho que vamos mais além, não é? O erotismo não fica só na sexualidade, na minha opinião. Uhum. E quando eu digo que o erotismo é uma energia, é um mobilizador, os elementos eróticos mobilizadores do desejo sexual, na medida em que nos predispõe para a atividade sexual, para nos sentirmos sexuais, mas para além disso, o desejo de vida. O desejo de vida. Sim. Vai mais além da sexualidade. Bem, também há quem considere que sexualidade é vida, mas vamos para noções alargadas de sexualidade e que têm a ver com o prazer de uma maneira geral e não... Porque a grande questão também é ligar muitas vezes a sexualidade à genitalidade. E se nós ligarmos a sexualidade ao prazer em geral, de facto, a sexualidade está em todo o lado. Eu penso que estás a falar, Gabriela, de duas características inerentes à condição humana. A sexualidade e o erotismo. Não é? Faz parte da natureza humana. O João diz-nos que não sabe falar de erotismo e, todavia, nos seus poemas, o erotismo está presente. Sim, provavelmente os poetas escrevem porque não são capazes de dizer. Será E às isto uma vezes de fazer. definição de erotismo? Eu tenho aqui um poema teu do livro Os Animais Antigos, que se chama Fumo, e que diz, vou passar-lhe o poema: sigo-te, perco o rumo,
Olhas-me, fico cego. Prendes-me, sou algema. Ardes-me, já sou fumo. E é um poema erótico. Dirias? É. É um poema erótico, é um poema místico também, que desfazer-me em fumo, acho que é o que me vai acontecer um dia e vou recolher ao cosmos. E se pudesse recolher ao cosmos no meio de uma intensa sedução erótica, era a morte perfeita. Quer dizer, e, portanto, isso também é um poema sobre a morte. Não está escrito, mas os poemas as pessoas veem lá o que quiserem. Enfim, depende. Quer dizer, se estivermos a ler as Lusíadas no 9º ano, tem que se ver o que diz no guia de leitura das Lusíadas, mas que eu acho que é uma boa forma de matar a poesia, aquilo que se faz neste tipo de exercícios de dissecação do poema. Agora, o poema é o que as pessoas quiserem e isso, para mim, eu sei para quem é que isso foi escrito, mas não digo. O não dizer também é erótico, não? Também. O segredo tem algo, o segredo não dito, sobretudo aquilo que descobre, mas não, ou insinua descobrir e não descobre completamente, desvela qualquer coisa, mas não está completamente visível. O erotismo tem qualquer coisa a ver com isto? O erotismo é isso, não é? É isso. É o levantar o véu, não é? Não é mostrar tudo, é levantar o véu, é deixar ver, é deixar espaço para a imaginação, é deixar espaço para a elaboração, que é o que faz os poemas, não é? O que os poemas fazem é isso, deixam-nos espaço para elaborarmos. E o erotismo é uma constante reelaboração, uma constante reinvenção. Ao contrário da pornografia, e acho que é aí que está a fronteira e a diferença entre o que é erótico e o que é pornográfico. A pornografia não deixa esse espaço. Está lá. Está, é exposto. O sobrevisível, a acessibilidade do visível. João, eu ouço-te e queria dizer qualquer coisa. Não, eu nunca consegui perceber bem a linha que demarca a pornografia do erotismo, mas ela há de existir em qualquer língua. Há quem diga que depende da elite que lê. Depende de quem lê. Eu estava a pensar quando pensamos em grandes referências na literatura portuguesa do erotismo, vem-me, por exemplo, António Boto, não é? E o Boto tem alguns poemas que raiam o pornográfico, digamos. Sim. Neste sentido do exposto, que dizia a Ana. Sim, do exposto. É claro, não dá muito espaço à imaginação. Do explícito. Não é? Do explícito. Sim. Curiosamente, os dois estavam há pouco a dizer a mesma coisa, porque a Ana dizia que o erotismo tem a ver com a vida, tu, neste teu poema, liga-lo à morte, e de facto, vida e morte são a mesma coisa, não é? São as duas faces de uma só moeda. Voltamos a estar no erotismo, na vida e na morte. Sim, eu aqui chamei morte à mudança de estado, não é? Portanto, do estado material dos corpos para um outro estado que eu acredito que existe. Não sei, é um estado diluído no cosmos, energético. É claro que ainda bem que estou aqui como poeta, porque se estivesse como outra pessoa qualquer, noutro papel, que eu também desempenho na sociedade, além de poeta, poderiam dizer, coitado, está a ficar maluco, não é? Mas a vantagem do escritor é que nunca é maluco, porque tudo aquilo que ele diga pode ser é uma possibilidade. A diferença entre arte e loucura também é muito pequena. Ou seja, o escritor é em si erótico. Mesmo que não faça poemas eróticos. Sim, porque aí falamos da componente estética. E ela é importante para o erotismo, ou não, João? A componente estética. A estética. Olha, a beleza. Pois a beleza, exatamente. A beleza que vemos, mas a que podemos sentir sem ver também. Quer dizer, a beleza está isto eu digo porquê? Porque, fruto da minha própria história individual, houve um momento em que comecei a ver menos, até que cheguei a um momento em que deixei mesmo de ver. Mas o corpo, e o corpo da mulher em primeiro lugar, ou em particular, embora a Gabriela me vá já corrigir e vá dizer, e o do homem também, mas eu prefiro falar aqui da mulher. Eu ia perguntar daqui a bocadinho se o erotismo é cultural. Tem com certeza uma componente, mas continua. Portanto, o corpo da mulher, ias tu a dizer? Não te interrompo já? Estás a ver, perdi-me. A propósito da beleza e da componente visual. E a dizer que o corpo continua lá, quer dizer, e portanto não preciso de o ver. Eu sei que ele está lá, porque a nossa memória fixa e a memória é o sítio onde habitam as coisas. Quer dizer, nós não precisamos de as ter à mão e sempre debaixo do olhar. À mão precisamos, mas não debaixo do olhar. À mão, falo na mão fisicamente. E a visão não é o único órgão dos sentidos importante para o erotismo, não é? Ou seja, o erotismo não se esgota nas imagens visuais e no que nos chega através dos olhos, não é? Da visão.
Temos o olfato e temos a ponta dos dedos, não é? Como diz, os estímulos tácteis. Temos 2 metros quadrados de pele, com a zona erógena, não é? Como eu costumo dizer, zonas erógenas, 2 metros quadrados de pele, que pode ser tacteado. Depois temos a fantástica zona dos ruídos. Por exemplo, um tule a deslizar sobre um linho pode ser um ruído fantástico, quase inaudível, sobre o qual se desvelam uma série de coisas. Sim. Da ordem dos corpos, nem que seja só dos corpos na fantasia. Não é? Estamos a falar de órgãos que permitem captar à distância, embora o tato já possa ser mais no concreto, não é? Mas ainda temos o sabor, em que obriga a uma aproximação maior. Esta questão dos sentidos é algo que toca muito, que está muito ligado ao erotismo. Ele é-nos, poderíamos dizer assim, pela via dos sentidos, exatamente? Na minha opinião, o sensorial é uma das componentes fundamentais do erotismo. Não é? Através da ponta dos dedos, do nosso nariz, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa língua, mas sobretudo o nosso nariz. Não é? Que eu acho que o olfato, sendo o órgão mais primitivo e mais negligenciado, infelizmente, é absolutamente fundamental e primário, na minha opinião, no erotismo. E é através destes canais que nós interpretamos que o mundo nos chega, não é? E nós interpretamos e damos significado. O dar significado leva-nos para outra vertente. Eu ia perguntar se é possível erotismo sem cultura. Há pouco já tinha lançado esta questão. Quando damos significado, nós absorvemos o mundo através dos sentidos. Mas se não tivéssemos nada a dizer-nos que aquilo é que é o erótico, saberíamos identificar o erótico? Tenho esta dúvida. Ou construiríamos, cada um construiria o seu erótico e saberia identificar ou não? O que vos parece? Pois, o erotismo sem cultura, eu não consigo conceber a qualidade humana, isto é, o ser humano sem cultura. Portanto, quando me diz o erotismo sem cultura, eu imagino 2 besouros a fornicar, por exemplo. Não me parece possível. 2 besouros a Pelos vistos, fornicar não é possível um humano sem cultura, portanto não é possível erotismo sem cultura. É? Mas 2 besouros é possível. 2 besouros é possível. 2 besouros, não, 2 pães. Mas já não falamos de erotismo, não é? Já não é erotismo. Portanto, o erotismo precisa desta componente que dá àquele sinal, àquele estímulo, se usarmos, tu há pouco dizias, às diferentes possibilidades de observação, ou de cheiro, ou de escuta, ou de sabor, ou de toque. Mas depois, é o que se lê disso, é o significado, como tu dizias. Para dar significado é porque interpretamos com os nossos aparelhos cognitivos, não é? E que estão sujeitos a uma socialização numa determinada cultura, numa determinada sociedade, num determinado momento histórico. Foi o que aprendemos que era erótico. Sim. Daí eu trazer há pouco, quando te dizia do corpo da mulher e não só, mas efetivamente aquilo que na nossa cultura aparece mais como imagem erótica é o corpo da mulher e são partes do corpo da mulher. Depois podem ser troços de objetos que habitualmente estão associados ao humano. Uma curva, eu estou a pensar, por exemplo, nas obras do Niemeyer. As obras do Niemeyer são habitualmente referidas como altamente eróticas. Ele próprio dizia que se apoiava nos morros do rio, mas também no corpo da mulher. Cá está. Porquê é que aquelas formas são eróticas? Porque são redondas. Eu acho que aquela zona onde o Niemeyer trabalhava é telúrica, porque ele tinha o gabinete em Copacabana, em frente ao mar, mais ou menos os mesmos sítios onde parava o Vinícius, que é outro grande poeta do erotismo, e foi aí que viram a Garota de Ipanema, acho que a viram juntos. Portanto, pode haver zonas telúricas que têm uma espécie de um fio de terra ligado ao núcleo do planeta, e isto, o erotismo é telúrico. Neste sentido, até pode ser pré-cultural, voltando à tua questão da cultura. Sim. Ou seja, seria possível, mas isto é impossível o que eu vou dizer, que era um humano, mas quando eu digo humano já temos cultura. Ia dizer, é possível um humano sentir o erótico sem nunca ele ter sido definido como tal? Isto é, sentir através dos seus sentidos prazer, um prazer ligado ao desejo, como tu dizias, um prazer que vai provocar qualquer coisa a seguir, sem se saber, sem antes isto ter sido conotado como erótico. Pois, não sei. Acho que não, talvez não. Acho que a cultura é o substrato, não é? Muito importante. Isso significa que, dependendo também dos níveis culturais
na cultura em que vivemos, há diferentes vivências do erotismo. Sim. Eu costumo dizer que Tem classe social o erotismo. tem impressões digitais. O erotismo é como as impressões digitais. É absolutamente único, individualizado. Cada um tem o seu. Não é? E eu o meu não dou a ninguém. Nem eu dou o meu. Mas posso emprestar mediante condições. Tu até nos vais Partilha-se, não é? emprestando várias formas. Através dos poemas, não é? Era aí que eu queria chegar. Não é? Que é que está Através dos a pensar, poemas não é? e até através das palavras. Posso ler outro poema teu? Se pedires muito. O que é que eu tenho que fazer para pedir muito? Assim, posso ler começar outro a poema ler. teu? Começar a ler. Este é inédito. Pode ser, e portanto, é pela primeira vez ele está a ser apresentado a todos aqueles que estão a ouvir-nos. Vamos a isso. E tem a ver com as palavras. Só não é inédito porque já tem andado pelas caves poéticas do Pinguim, que é um local fantástico do culto poético no Porto, e aí já foi lido, mas não está em livro ainda, efetivamente. O Pinguim, onde desde há muito tempo tu vais dizendo e mostrando aos outros teus poemas. Eu, e muito não é? poeta, na sua grande maioria anónimo, vai dizendo das suas produções. É uma espécie de um ateliê artístico que todas as segundas-feiras à noite no Porto, desde 1990, sensivelmente, há 20 e tal anos, funciona intensamente. Isto era a propósito das palavras. Palavras próprias para poemas. Pássaro, lírio, orvalho, madrugada, pálpebra, potro, fogos verdes, espuma, luar líquido, dorso, mesmo Diospiro, e outras palavras próprias para poemas caem meticulosas, uma a uma, impotentes e desoladas, incapazes da fala. Enquanto tiras o sutiã na mudez atónita da sala. É quase um hino, a primeira parte é quase um hino ao sensorial, ao que estávamos a falar. E ainda bem, Gabriela, que trouxeste os poemas de João, porque de facto fiquei a pensar no que disseste há pouco, ao pensares o erotismo, corres o risco de o destruir. E eu também acho que sim, que de facto ao tentarmos defini-lo, corremos o risco de o destruir. E portanto a melhor linguagem para isto mesmo, eu acho que é a poesia. Eu recordo-me que trabalhando eu na área da sexologia, o meu primeiro trabalho de sexologia, o meu primeiríssimo foi quando comecei a estudar isto, foi em 1996. E eu precisei de fazer uma monografia para a minha pós-graduação, para a minha formação, para o meu treino clínico e formação teórica em sexualidade. E eu quis fazer o erotismo. E o Dr. Alan Gomes... Que esteve aqui connosco a semana passada. Amavelmente incentivou-me e supervisionou, orientou esse trabalho. E nós passámos longas horas, longas tardes, muitas mesmo, com a poesia e com a literatura. Porque era, de facto, o que tínhamos, não é? O hino ao sensorial, como tu dizias. Sim, sim. Aqui vimos as palavras. Estas palavras, não apelando diretamente ao erótico, elas são em si eróticas, até no som. Tu há pouco falavas do som, Luís. Pássaro. A sonoridade. A música. Eu fui selecionando essas palavras e listei-as em coluna vertical, pegando em palavras que são muito frequentes no léxico poético, na nossa literatura. Pássaro, madrugada, lírio, potro, dorso, dióspiro. Eu dizia Diospiro, mas parece que se diz Dióspiro. Não sei. O novo acordo ortográfico dirá qualquer coisa sobre isto. Peguei nestas palavras que são muito frequentes, quer dizer, diria que são modais numa certa poesia, sobretudo mais clássica, e para depois, de repente, desvelar aquilo que importa no poema, que é quando alguém tira o sutiã na mudez atónita da sala, nem os cortinados se ouviam. Que é uma peça que também tem qualquer coisa de erótico, não é? Mas o final, que é absolutamente surpreendente, não é? Porque nós vimos embalados num determinado tipo, num erotismo
mais provocado ou mais apelado a cada um de nós e acaba de uma forma mais explícita no corpo, no sutiã, em aspectos mais concretos. Eu ligo muito o erotismo ao tirar a roupa. Eu acho que as pessoas vestiram-se, não foi por causa do frio, não é? Quer dizer, porque senão no verão podiam perfeitamente andar despidas. As pessoas vestiram-se por outras razões. Quer dizer, há uma obra do Anatole France, que é a Ilha dos Pinguins, que é maravilhosa e que vai ao cerne da questão de porque é que o ser humano se veste. E veste-se quando dá conta. Aliás, o mito de Adão e Eva no paraíso, não é? É um pouco a mesma coisa. Veste-se quando dá conta que está nu perante o mundo. Mas aqui há uma nudez que é telúrica, que estou nu perante a existência, perante o cosmos, perante a adversidade, eventualmente, e, portanto, tenho que me proteger, que me vestir, que pôr roupagens. E depois, às tantas, à medida que nos tapamos, tornou-se erótico destapar-nos. Paradoxalmente. Porque, pelos vistos, o original é o nu. Hã? O original é o nu. O original é o nu. Pronto, mas quem já fez a experiência de estar numa praia de nudismo, por exemplo, só tem piada. A praia de nudismo só tem piada quando vemos alguém a chegar à praia e a pousar o saco e a despir-se. Desde o momento em que ficou nu, aquela pessoa perdeu o interesse e há mais um na praia. Pronto, diria um voyeurista se aqui estivesse. Não é? Portanto, a questão do voyeurismo é esta, é nós assistirmos a este desvelar das peças uma a uma. E é um tema recorrente na literatura. Pela visão, Luís, pois eu fui buscar a tua outra identidade, é que eu conheço-te há 30 anos por Luís e hoje decidimos convidar o João, de maneira que de repente vem-me o Luís Fernandes, professor universitário, que aqui... Pois, mas que aqui não está hoje. Não é? Mas era o João que eu ia perguntar... E tu há pouco denunciaste o que te aconteceu em relação à visão. Todavia, aí os teus poemas têm muita imagem. Tu viste e, portanto, ainda tens a memória. Olha, usas a memória. Nesse sentido, eu até gostava de aproveitar. A televisão pode ser um lugar pedagógico, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, o senhor é invisual. Eu não sou invisual. Eu não vejo. Invisual é quem não tem imagem. E quem não tem imagem é quem nunca viu. Pois. Quem não construiu corticalmente imagens. Tu tens imagens visuais, construídas com os olhos. Não é? Eu tenho imagens, eu tenho um estoque enorme de imagens e sonho a cores todas as noites. Não é? Portanto, eu e qualquer pessoa que viu. Nós temos um reservatório imenso de imagens na nossa memória cerebral e mobilizamos-las no sonho, e aqui deixo isso para vocês, que são ambas da área da psicologia e podem falar muito sobre o sonho. Porque não está cá o Luís hoje. Fica só para nós. Pois. Portanto, evidentemente que vejo, e quando escrevo estou a ver. E eu, essa senhora, que já não me lembro quem era, que tirou o sutiã na sala, eu sei quem era, mas não digo, eu estava a vê-la. E então, que imagens, poderemos chamar assim, não visuais, com certeza, terá alguém que nunca viu? Olha, isso é uma zona extremamente enigmática, porque as pessoas que nunca viram, e eu quando fiz a minha reabilitação, depois de perder a visão totalmente, convivi com cegos de nascença, esses sim visuais, e há uma enorme dificuldade eles conseguirem descrever como é que veem. O que é o vermelho? Ou o que é uma paisagem? O que é isso? Como se descreve? Estes não têm memória. Uma paisagem é aquela coisa que só se pode apreender com a vista. E pelo som? Isso não é uma paisagem. Olfato, como dizia Ana. É outra coisa. A paisagem é uma coisa de quem vê. Aliás, o olfato está muito diretamente ligado à memória, não é? É um ativador de memórias muito, muito poderoso, não é? Sim, e mais do que isso, o olfato nós podemos usá-lo depois como orientador. Por exemplo, a rua tem cheiros e nós sabemos que aqui cheira a isto, ali cheira, à porta de um café cheira a café, à porta de não sei, enfim, em algumas zonas cheira mal também. E nós podemos ir pelo cheiro, podemos ir de cheiro em cheiro, isto é muito, pode ser erótico. Já não me lembro quem é que dizia que um frasco de perfume, oferecer um frasco de perfume é oferecer memória em estado líquido. É bonito, é bonito, não é? É bonito. Não me recordo o autor desta afirmação. As tuas imagens, e são imagens, os teus poemas são muito visuais e de corpos. Mas está aí um tátil. Está aqui um tátil? Está. Eu tenho aqui um tátil? Tens, porque eu mandei-te no pacote que enviei, que chama-se Massagem de Recuperação. Que é delicioso. Isso é uma provocação para eu ler. Esse é um ato de tato. Gabriela. Podemos. Massagem de recuperação 1. Tatiana me tateia. Veleja-me todo o pano e pelo corpo me ondeia. Tatiana me massaja.
e pelo meu corpo viaja e me passeia, de frente e de bruços, em decúbito dorsal, pressiona e desliza, corre e para, afunda na pele, persegue uma veia. E pelo corpo me percorre cada músculo, espalha óleos e vapores deixando rastros de odores, até ao poro minúsculo. O seu tato são sabores com que ela me enleia, e o meu dorso pianos. Tatiana é a colcheia. Um fio que nasce dos dedos vai erguendo a sua teia. Com essa seda massaja, Tatiana me rodeia. No corpo mudo e espantado rompem demónios alados, preparando a epopeia. É tátil. É tátil é sonoro. É tátil e é suscitado inclusivamente pela experiência de massagem. Quer dizer, depois aí há a liberdade poética de o levar para uma zona que já é de colcheias e de pianos e de harpas, com os dedos a tanger música, e a música pode-nos levar a grandes celestialidades. Mas enfim, isso aí já é a liberdade poética, digamos, mas esta é a experiência tátil da massagem. E agora sou eu que faço uma provocação às minhas duas colegas psicólogas, porque este poema é extremamente corporal. Porquê é que a psicologia dá tão pouca atenção ao corpo? Pois é, eu também ia chamar-nos ao corpo. Íamos todos, pelos vistos. Pensámos o fazer o mesmo, não é? Primeiro, esse poema mostra que, de facto, o erotismo não se esgota no visual, nem um pouco mais ou menos. Não é? Pode mesmo não estar lá. Para algumas pessoas, pode mesmo o visual não é o melhor. Não. Não se esgota no visual, embora isto seja um estereótipo, sobretudo do erotismo masculino, não é? E já todos ouvimos dizer isso. Que a imagem visual, que o visual é muito importante para o erotismo masculino. Mas eu não quero ir por aí. O que eu quero é chamar aqui a dimensão corporal, não é? O corpo. E a importância, que eu acho que é, de facto, o que a psicologia não faz. A psicologia não nos ajuda, não nos ensina e não estuda esta coisa de sermos o corpo. Não é? Ser o corpo. Porque nós vivemos, e cada vez mais, numa sociedade vivemos aqui. E ainda a dicotomia cartesiana, corpo-espírito. O dualismo, não é? E esse dualismo já é obsoleto, já é redutor. E nós precisamos do corpo, nós habitamos este corpo. Nós somos. Somos nós. E precisamos de ser o corpo. A psicologia conhece neste momento uma grande aproximação novamente ao biológico, por via das neurociências e da psicologia, portanto, a psicologia ligada ao cérebro, portanto, a neuropsicologia e tal, mas, curiosamente, não está lá o corpo. É o cérebro, são os circuitos neurofuncionais. Sim, as sinapses. Eu fiz uma mestrado em neuropsicologia mas só sinapses e o corpo. Pode-se falar de sensações, não é? Damasio veio trazer a importância das sensações e da emoção para o pensamento, mas não é ainda trazer o corpo. Eu diria que a psicologia é das ciências a mais normativa, ou uma das mais normativas. E, portanto, se ela secunda aquilo que as sociedades vão dizendo e falando sobre o corpo e validando, ela não podia desenvolver muito, não é? Nós, na sexologia, não podemos não trazer o corpo e, portanto, precisamos de o trazer a todo momento. Mas é sempre o corpo no discurso, não é? Portanto, é falado com o cliente. É o corpo no discurso. Nós ficamos sempre, mais uma vez, na análise, não é? Na análise, no cérebro. Porque as linhas da psicologia mais chegadas ao corpo físico, como por exemplo a bioenergética, do Alexander Lowen e companhia, são desvalorizadas. Pois, e não entram na academia, por exemplo. Sim, a universidade continua a fazer grande barreira. Exatamente. E depois observamos, quando fazemos clínica, e nós fazemos prática clínica há muito tempo, e chega-nos frequentemente, sobretudo mulheres, com queixas de falta de desejo, dificuldade com a excitação, dificuldade com o prazer, não é? E o que nós observamos muitas vezes é que a dificuldade dessas mulheres está muito relacionada com uma desconexão ao seu corpo. Estão desligadas do corpo. E em termos de erotismo, encontramos às vezes quase o vazio em termos de registros eróticos.
não é? Há uma pobreza de erotismo muito grande. Isto também nos diz... E isso, na minha opinião, tem muito a ver com a dificuldade até em sentirem prazer em geral. Eu pergunto-lhes, dê-me exemplos de prazeres físicos que não tenha a ver com o sexo. E muitas dessas mulheres têm muita dificuldade em dar-me esses exemplos, porque vivem, de facto, desligadas do seu corpo. A própria palavra prazer é quase uma palavra proibida. É difícil. E isso leva a que nunca haja uma aproximação ao conhecimento ou à identificação daquilo que pode ser prazer. Sim. Há como que pudor. Apesar de nós estarmos sempre a dizer, há muito prazer em conhecer. Mas é da palavra. Eu tenho é muito colega, prazer tenho cognitivo. um colega na faculdade que diz sempre, bom, mas com prazer é mais caro, não é? Tu tens um outro poema, agora muito mais corpo e de um erótico destes que... Mais deste sentir, do ver, das partes do corpo que se podem ver e claramente dedicado ao corpo. Busto e costas poderia ser um poema considerado como um hino a uma parte do corpo. Sim, busto e costas, mas mais uma vez é a roupa, que aí está. Quando fores lê-lo vais perceber isso. Esta questão de como rasgar a roupa ou como fazê-la cair, não é? Que está no corpo. Pois, a roupa é para chegar do ao corpo. É uma roupagem, ou seja, é uma forma de colocar o corpo. Por isso é que eu sou um grande defensor das pessoas se taparem o mais possível. A mini-saia foi um desastre. Para poder fazer o que aqui estás, mas tu fazes um apelo ao nu. Para já, a mini-saia, em vez de... Aparentemente parecia ser uma coisa boa, não é? Mas veio mostrar-nos que há muito mais mulheres com as pernas tortas do que o que imaginávamos, por exemplo. E com celulite e coisa. Não tem mal nenhum, porque são isso pernas não é na erótico? Para mim é. João, mas o que tu estás a dizer, João... Isto é importante para muitas das mulheres que nos estão a ouvir. Depende do grau da celulite. Enfim. É mais importante a visualização ou não visualização da celulite ou o que se faz com as pernas? Pois... E também é importante a imaginação e a elaboração, não é? E eu penso que tu estás a fazer, João, quando dizes que a minha saia foi um desastre. Estás a salvar a imaginação também e a elaboração. Claro, exatamente. Que Estou é a salvar a outro imaginação e as pessoas com pernas tortas. Estou a salvar dois grupos de pessoas. Porque se definiu que as pernas não devem ser tortas. Mas há pernas tortas. Voltamos. Quando são em cowboy chama-se valgos e quando são assim é o varos. Há o valgos e varos. Podem ter erotismo, evidentemente, claro, mas não deixam de ser tortas. Quer dizer, a questão é exatamente o significado que lhe é dado, como dizia a Ana há pouco. Aliás, a prova que são tortas é que mais ano menos ano dão artroses nos joelhos. E algumas não tortas também dão. Ou seja, a artrose pode vir em qualquer perna. Mas eu acho que ainda há outra razão. Em relação ao corpo, à importância do corpo e da dimensão corporal, há ainda outra razão pela qual nós vivemos muito desligados do corpo na nossa sociedade. É que nós vivemos afastados da natureza cada vez mais. Não é? E este distanciamento da natureza desliga-nos das sensações. Não é? E vivemos muito mais numa sociedade no ecrã. Vivemos nos ecrãs. Não é? Vivemos de ecrã em ecrã. Do ecrã, e mesmo quando vivemos na natureza, para o iPod, para o iPad, para a televisão, para o computador. E mesmo quando por exemplo, certos estilos juvenis proclamam a natureza, estou-me a lembrar, por exemplo, do movimento trance, a natureza e tal, e depois organizam uma festa, algures nos confins, não sei onde, e vão de avião para lá, deixando uma enorme pegada ecológica para irem um bocado para a natureza. É? A natureza é um sítio onde se vai, como quem vai ao museu, ou ao jardim zoológico, ou qualquer uma espécie de uma representação idílica da natureza. Que é um bocado patética, a meu ver, inclusivamente. Mas isto, podíamos de facto agora concretizar essa questão do busto e costas, porque as pessoas vão dizer que somos mentirosos, falámos nele e não o lemos. Gabriela, lê o poema. Em apelo. Lê o poema, Gabriela. E porque daqui nós vamos a seguir falar do que será importante em termos de erotismo para a sexualidade. As pessoas estão muito preocupadas com a forma como vivem a sexualidade, muito preocupadas com a sua realização, a concretização, o que deve ser feito, o que é certo e o que é errado. E o erotismo será ou não uma componente fortíssima e, como tu dizias há pouco, Luís, e de alguma maneira a Ana também tocava nisto, a antecâmara para que a sexualidade também possa ser mais satisfatória. Mas vamos ver se o teu poema nos leva para aí. Sei que gostas de vestidos sem costas e de grandes decotes nas blusas. Sei que os vestes e usas.
Toda essa conspiração de tecidos que te despem se destina à minha derrota. Vergas-me ao teu busto ardente, aniquilado pelo decote que te rasga o peito. Sei que gostas de blusas sem ombros e de vestidos sem costas. Sei que os vestes e mostras. E sei que usas finas rendas que te desvendam o busto e me reduzem as combros. Sei que te olho e me assusto. Gosto de ti com vestidos sem costas. Gosto eu e sei que gostas. Mas gosto mormente de blusas sem alças e de vestidos sem frente. Esta imagem, ou estas imagens do que se pode gostar, e tu aqui estás claramente a antever uma coisa que não está lá. Eu gosto de não estão os vestidos sem frente. Mas o vestido sem costa pode trazer-te o vestido sem frente. E o desejo do vestido sem frente. A palavra desejo estava ligada ao erotismo logo no início, não é? Exatamente. Ativa o desejo, não é? O vestido sem costas mobiliza, é mobilizador. Esse poema contém esses elementos que mobilizam o desejo, não é? E que fazem sonhar e desejar esse vestido sem frente. Eu recordo-me que quando comecei, há quase 20 anos, a trabalhar este tema do erotismo, comecei a perguntar aos meus amigos: o que é para ti erotismo? O que é para ti o erotismo? Dá-me exemplos. E um amigo especial disse-me: olha, para mim o erotismo é uma camisa de seda cujo decote a torna ainda mais seda. É boa, não é? Sim, isso é bonito. Esta ideia levará a que a seguir tudo possa ser vivido com mais prazer. Esta antecâmara do desejo permite que a sexualidade, que o contacto, que o toque na seda, usando essa metáfora, a seguir possa trazer mais sensações. Eu acho A que sim. forma como nós partimos para essa observação. Absolutamente. Eu penso que o erotismo é absolutamente fundamental, primordial, muito, muito importante para a vivência do prazer. Isso significa que nós temos uma educação dos meninos e das meninas completamente desvalorizadoras do erotismo das meninas. É assim, Luís, tu há bocado brincavas comigo com a questão das mulheres e dos homens, e de facto, a mim parece-me que a não existência tão grande da palavra erotismo ligada a um corpo masculino também leva a uma certa deserotização das mulheres em relação aos homens. Paradoxalmente, numa cultura que valorizou muito a heterossexualidade. Como é que, valorizando tanto, não se promove uma educação das meninas com o mesmo, eu diria, arquivo erótico de que os meninos são munidos? Esta questão que a Ana traz... Ninguém nos ensina. A socialização das raparigas não é no sentido de perseguir o prazer. Muito pelo contrário. O prazer é uma coisa feia para as meninas. Levas a grandes riscos. O custo dessa socialização desigual, não é? É depois um património pobre em termos eróticos na vida adulta. Que era o que tu dizias. E isso é uma ameaça ao prazer. Exato. Não é? Daí, muitas vezes, muitas mulheres se queixam, mulheres e homens, de falta de prazer e, de facto, na avaliação do nível de erotismo que têm, é quase zero. Às vezes é quase zero. E somos todos responsáveis por isto. E estamos a falar agora do que é educação sexual. Em todos os lugares, e eu estou a falar da não formal, em casa, na escola, feita por todos nós, em todos os sítios, o quanto é importante trazermos esta questão do prazer. Mas, evidentemente, nós vivemos numa cultura em que ele foi cortado. Não é? E cuidado também, porque é também facilmente banalizado. E a banalização é absolutamente anti-erótica. A banalização do sexo, atualmente, é uma ameaça ao erotismo. E, portanto, também temos que ter muito cuidado com isso. Sim. Concordam os dois com a existência de uma banalização do sexo? Sim, sem dúvida. Quer dizer, não é apenas do sexo, é da presença física, é do corpo. Esta história das redes sociais e agora das selfies e das pessoas se passarem o tempo a fotografar, a comer um gelado, a cortar o bolo de anos,
a omnipresença permanente da nossa imagem, as pessoas vivem, dá a impressão que há aqui uma certa obsessão com a imagem, não é? Queremos estar sempre a mostrar-nos aos outros, e isto deserotiza. As pessoas querem aparecer muito bonitas nas fotos, e é um passo para a deserotização. Sim. E estamos-nos sempre a impor aos outros através da imagem. E isso faz há ainda outra coisa absolutamente ligada a essa, que é também ameaça ao erotismo, que é diminuir o espaço privado. Porque aumentou a esfera pública. Portanto, a esfera pública aumentou imenso e a esfera privada está a ficar muito pequenina, muito reduzida, muito pequenina. Sim, sim. É tudo exposto a uma exposição. Mas algo vai ter.